Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que nos acompanha no nosso canal. Fiz o cafezinho, né? Hoje ele entornou, transbordou, ó. Fui colocar o pó no café, na água, porque o pó hoje tá pouco. E transbordou. Sujou o fogãozinho, tive que limpar. Fala com ninguém não. Ó, o pão tá aqui, né? Mas eu vou cozer a banana. Tá certo? Vamos cozinhar banana. Deixa eu preparar aqui. Bom, vou colocar para cozinhar, tô preparando a bananinha, ó, pra você ver, ó, aí, certinho. Isso aqui é a rotina, não é todo dia não, tá certo? Eu vou preparar aqui, acender o fogo, não sou muito bom nisso não. Pronto, acender o foguinho, tá certo? Tá aí. Cafezinho. Rotina, né? Vamos pegar nossa companheira aqui e a palavra de Deus pra fora, né? Aqui e uma garrafinha de café. E show de bola. Show de bola. Então, eu fiz lá coloquei esse microfone aqui, coloquei lá o café para funcionar, pra fazer. Aliás, coloquei a banana para poder cozinhar, né? E enquanto ela cozinha, a gente vai batendo um papo aqui, a gente vai conversando um pouco sobre algumas coisas pertinentes às nossas vidas. Tá de manhã cedinho, o tempo hoje ele tá... Você vai olhar minha casa aí, ela tá em obra ainda, certo? Tá em obra ainda. Mas graças a Deus estamos aí debaixo de um teto aí. Olha lá, você pode ver, o tempo tá russo, né? E tá fresquinho, não tá chovendo, pode chover mais tarde. E é por aí que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui pra gente conversar. Deixa eu ver se tá bom aqui.
Como já diz, o cafezinho eu já fiz, tá saindo fumaça, ó. Viu? Então tá lá, mas às vezes eu prefiro comer uma banana cozida ou uma batata ou um aipim, que aqui no comum aqui o pessoal fala mandioca. Lá no Nordeste é macaxeira, né? Lá em Pernambuco tem um hotel lá que é uma pousada, chama-se Pousada dos Piabas. Quando você for em Vitória de Santo Antão, é um bom lugar para você ficar. O que eu gostava lá do café é que tinha batata doce cozida, tudo no mesmo lugar, perto do outro. Macaxeira, que é uma macaxeira, que é a mandioca ou aipim falado por nós aqui, e a banana da terra, que eles falam outro tipo lá, eles dão outro nome, né? Cozida. Então você não precisava nem muita coisa para tomar café. Tinha um tal do cuscuz lá, o pessoal gosta lá. Um amigo tentou fazer eu comi para agradar ele, mas não tem que acostumar, entendeu? Mas é uma comida forte, ela dá sustância, ela dá força. O tal do cuscuz é um produto feito do próprio milho. Mas o que eu quero conversar com você hoje? A gente conversar aqui um pouquinho. Estou falando um pouco baixo. O frio já está me inibindo. O frio está me inibindo. O frio está me deixando um pouco retraído, né? Eu ia botar o paletó ali, falei, não vou botar o paletó não, porque não há necessidade disso. Né? Mas o frio já está, ele está vindo forte aqui, ó. Ele vem de cima aqui. Aquela região ali é Vitória. Mas, entendeu? Aquela direção é Vitória, né? Daqui uns 200 quilômetros. Entendeu? Cerca de 2 horas e pouco. O que nós vamos conversar hoje um pouco? Vamos conversar hoje sobre uma coisa que Jesus falou, que está registrado em Mateus capítulo 13, grave, Mateus 13, a partir do versículo 44. O que diz aqui? Mas antes disso, eu quero dar um título para essa nossa conversa, que é um título pergunta: qual é o teu valor? Quanto que você acha que você custa ou vale? Qual é a tua importância, né, no cenário mundial, onde você vive, no seu país, na sua cidade? Qual é o teu preço? Você que consegue entender? É um título de pergunta. Qual é o teu valor? Qual é a tua importância para a sua família? Qual é a tua importância para a sua cidade? Qual é a tua importância na empresa onde você trabalha? Qual é a tua importância entre os seus amigos? Qual é a tua importância no geral de tudo? Qual é o teu valor? Quanto você custa? Né? E Jesus querendo fazer as pessoas ali naquele tempo entender, ele apresentou essa situação. Olha, vem comigo. Está escrito assim. A pergunta do título. O título é um título pergunta. Qual é o teu valor? Né? Porque há em situações que às vezes a gente não dá tanto valor pra gente assim. A gente, né? Tá quietinho. Então vamos ler pra gente entender? Vamos lá. Diz assim:
A parábola, vou dar outro contexto, a parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede. Mas nós vamos falar até na pérola, tá bom? E, consequentemente, podemos também até falar da rede. Mas vamos falar da pérola. Vamos falar desse valor, dessa grande pérola, desse tesouro escondido, né? Se cair nesse ponto da rede, a gente fala também. Mas eu quero enfatizar mais a questão da pérola. Diz Jesus assim a partir do verso 44 do capítulo 13. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo onde está aquele tesouro. Olha só aonde Jesus quer chegar. Em outras palavras, Jesus disse que o campo é o mundo. Vão comigo? Se você fazer as ligações bíblicas, você vai entender que uma parte da Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o campo é o mundo. Vamos nessa? Vou repetir. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Por que ele comprou aquele campo? Porque aquele tesouro que ele achou estava ali. Certo? 45. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vamos parar no verso 46. Jesus, ele estava querendo fazer aquelas pessoas ali que estavam escutando ele entender o valor de cada uma delas. Jesus estava querendo fazer aquelas pessoas entender o seu valor. Desculpa que minha esposa já me corrigiu sobre isso, mas é complicado, eu vou me ajustar. Então ele disse, quando você vai aqui no versículo 45, ele diz, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Aí o que diz? Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou essa pérola grande. Um pouco mais anterior, nos versículos anteriores, ele diz, e também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus estava falando de coisas que acontecem no cotidiano. Se você tem um objeto de valor e você encontra um outro objeto com valor acima daquele e que te agradou, o que você faz? Você vai lá, faz as suas contas, fala assim, não, eu vou vender esse meu aqui, vou juntar um pouco que eu tenho ali e vou comprar aquele lá custa mais. Me agradou, né? O campo aqui que Jesus estava se referindo, e Jesus estava querendo falar, querendo trazer, evidenciar a sua presença ali, de que ele era o comprador, de que ele era a pessoa que comprou, que iria comprar com um preço muito alto essa joia de valor. Aí diz, então aquele homem pegou, achou aquela pedra preciosa, escondeu ela, foi lá, arrumou o dinheiro e comprou aquele campo.
Em outra parte, não sei se é na parábola do semeador, Jesus diz, não sei se é do semeador ou outro assim, porque não faz parte do meu contexto aqui agora, que o campo é o mundo, né? Olha só como é que, numa simplicidade de palavra, Jesus consegue valorizar aquelas pessoas que estão lhe ouvindo e chamar a sua atenção para entender que elas têm um valor importante. Esta pedra encontrada nesse campo aqui é você, sou eu, que um dia Jesus veio dos céus, foi gerado pelo Espírito Santo para uma missão. Ele veio aqui, se sacrificou pela minha alma e pela sua alma, para que nós não viéssemos a nos perder. Então essa joia de grande valor, esse tesouro escondido é você, sou eu, somos nós. Que este homem achou. Jesus um dia te achou. Deus um dia te encontrou. E o mundo, através do sangue de Jesus, a calopsita fazendo graça, ela quer atenção. Tem que ir lá olhar se ela está com água, se ela está com... Daqui a pouco eu vou lá. Né? Ela bate as asas nas paredes dela. Então, Jesus, ele veio nessa missão de pagar o preço por esse tesouro escondido que é você. Semelhantemente, nós somos, todo ser humano é essa pérola de um homem que achou, um negociante que achou, negociava boas pérolas e encontrou uma pérola de grande valor, ou seja, ela valia mais do que todas aquelas que ele tinha. Ele vendeu tudo quanto ele tinha e comprou aquela pérola. Quando Jesus fala assim, ele está falando do grande negociante, que é Deus, o Todo-Poderoso, que ofereceu o seu Filho na cruz do Calvário para que pagasse o preço pela pérola que é você, ou que sou eu. Então nós temos um valor incalculável. Incalculável. Em tudo. E não é um valor que só o sentimento humano pode descrever. O próprio Deus se esforçou para isso. Muitas das vezes as pessoas encaram Deus como aquele ser, como se fosse um tirano. Ele não gostou de uma coisa, ele vai lá, mata, destrói. Não é bem por esse não. O que faz com que Deus ele fica irado com o ser humano é o excesso da sua rebeldia. Se fosse assim, quantas pessoas cometem delitos durante o dia? Falhas, grosseiras durante o dia. Consegue me entender? Deus não é esse ser que porque não gostou de uma coisa, ele vem aqui, mata a sua família, mata você. Não é assim não. Pode acontecer? Pode. Porque ele é Deus. Mas não da forma que as pessoas estão pensando ou descrevendo por aí afora. Então você é essa pedra, essa pérola de grande valor que ele encontrou. Você é essa pérola. Nós somos essa pérola. Que o grande negociante, o Todo-Poderoso, vendeu tudo, né? Fazendo uma síntese, uma analogia, uma alegoria da situação. Deus ofereceu o seu Filho, o único Filho, a morrer de morte de cruz por nós. Então a pergunta, voltando na pergunta inicial, qual é o teu valor? Quem sabe você está vivendo dias na sua vida em que você acha que você não tem o valor que deveria ter. Você mesmo não dá para você o valor que Deus te dá. Quando nós nos consumimos
né? Em muitas dissoluções, entramos em rotas totalmente contrárias à boa vivência, à boa maneira de viver, nós colidimos, né, de frente com a realidade divina de que não é por esse caminho que temos que viver. Nós caímos no engano de muitas coisas na vida, numa armadilha do inimigo, e o nosso valor é colocado em xeque. O nosso valor, ele é totalmente desqualificado diante das situações. Um jovem que se rende aos vícios, né, de entorpecentes, prostituição, né, não dava ao mínimo de valor ao seu corpo. Lá no livro de Coríntios, a palavra de Deus diz que nosso corpo, acho que não sei se é Coríntios capítulo, não lembro assim de cabeça, mas no livro de Coríntios diz que o nosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Olha que honra nós termos o maior de todos os espíritos morando em nós. Não é uma honra? Olha o quanto Deus nos valoriza. Olha o quanto Deus valoriza a minha vida e valoriza a sua vida. E muitas das vezes nós, nessa vida que levamos, nós não valorizamos isso. Nós não damos a devida atenção que deveria dar para esse valor imensurável que Deus nos dá. Nos envolvemos nos entorpecentes, nos vícios, na prostituição, na avareza, em todo tipo de engano, sacrificamos o nosso corpo, expomos a nossa vida para o mundo, entramos na armadilha do inimigo. A serpente, quando enganou Eva, ela disse coisas que confrontou Eva, e Eva não tinha elementos para poder ali. Ela tinha elementos, mas ela esqueceu. Ela não valorizou aqueles elementos que Deus tinha passado para ela. Ela deveria ter valorizado, ela não valorizou. Então você tem um preço muito alto para Deus. Você tem um valor nós temos um valor muito alto para Deus. O ser humano tem um valor incalculável para Deus. Talvez as pessoas, no geral, aí, autoridades ou outros grandes homens aí, ou pessoas da nossa vida aí que convivem conosco, talvez não nos dá o valor que deveríamos ter. Mas nós precisamos reconhecer esse valor que Deus nos dá. Ninguém é bonzinho. Vamos ser sinceros, ninguém é bonzinho na sua totalidade, mas procurar boas maneiras de se viver é uma questão nobre. Respeitando o próximo, respeitando o espaço do próximo. Então, uma das coisas que nós precisamos colocar em evidência é este valor que Deus nos deu. Como nós vamos fazer isso? Vivendo de maneira sábia. Às vezes você fala de maneira, como viver de maneira sábia? Não é essa sabedoria que se busca nas escolas. E com isso eu não quero dizer que essa sabedoria que busca nas escolas ela é descartável. Ela não é descartável porque você sabe o quanto ela é importante para a manutenção da nossa vida. A sabedoria que se busca na escola, ela é para a manutenção da nossa vida. Sim ou não? Claro que é. Se não fosse, você não estudaria. Nem eu. Ela é importante para a manutenção da minha e da sua vida. Se eu não tiver qualificado para tal, eu não poderia exercer aquela função. Agora estou falando da sabedoria
O sábio é aquele que fala menos, é aquele que vê aquilo que não vai lhe corromper, é aquele que escuta aquilo que não vai lhe corromper, é aquele que fala quando tem certeza, é aquele que não critica sem saber realmente os fatos, é aquele que não condena antes de saber a verdade sobre uma pessoa, é aquele que não aceita injúria contra o seu irmão, o seu amigo. Esse é o sábio. É aquele que vive de maneira separada das dissoluções da vida. Quando fazemos isso, evidenciamos o valor que Deus nos dá. Porque quando entramos numa rota fora do contexto daquilo que Deus nos deu ou nos proporcionou, nós criamos um outro ambiente perigoso que, dependendo das circunstâncias, a nossa vida pode estar em jogo. Mas o valor que Deus nos dá, ele não nos leva à morte. Portanto, você sabe, a pessoa vivendo uma vida regrada, uma vida de controle, sem muito estresse e tudo mais, essa pessoa ela é uma forte candidata a ter uma vida longa, uma longevidade de vida, né? Longevidade de vida estendida. Então vai depender do que essa pessoa está aplicando à sua vida. Então, coloque em evidência o valor que Deus te dá. Faça uma observação de tudo. Hoje, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão procurando viver uma vida sem controle. Os pais não têm controle dos seus filhos, mas a própria ideologia atual, de momento, faz com que os filhos cresçam rebeldes. Até os primeiros 10 anos da criança, antes dela entrar no primário, a vida dessa criança é uma coisa. Quando ela entra no primário, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quando ela chega na oitava série, ou já começa a ser modificada a sua cabeça, já passa a não enxergar pai e mãe como deveria enxergar, já passa a ter outros tipos de comportamento. E é nessa fase que os filhos são seduzidos pelo mal. Porque há um plano maquiavélico do inimigo em desonrar a criatura de Deus. O inimigo lançou um plano para desonrar o homem e a mulher criados por Deus. De todos os seres na face da terra criados, o ser humano foi criado diferente. Podemos ter o cuidado com todos os animais. Eu vejo muito cuidado com cães, não sou contra, com os animais, sou a favor. Mas eu vejo menos cuidado com o ser humano. O animal, daqui a pouco ele parte para outra, ou alguma coisa acontece com ele, ele parte dessa para outra, mas ele não tem o que responder a Deus. O ser humano tem o que responder a Deus. Então nós precisamos, de uma certa forma, se cuidar de uma tal maneira em que sejamos agraciados por Deus. Porque se nós não se cuidarmos, não valorizarmos a oportunidade que Deus nos dá de viver, ter um tempo, cada um de nós temos um espaço de tempo para viver aqui na Terra. Se nós administrarmos bem esse tempo, vivermos cada momento dentro do seu tempo, há alguns que querem passar pro lado dos casados sem antes estar casado, não pode. Você está alterando um comportamento contínuo ou idealizado por Deus para que o ser humano tenha uma vida abençoada.
Quando o solteiro ele invade o terreno dos casados, sistematicamente ele está quebrando uma lei divina, uma lei legal das coisas. Alguns especialistas, alguns estudiosos, intelectuais do nosso tempo vai dizer que eu estou errado, vai dizer que eu não estou apto a responder sobre isso. Estou sim. Porque as mentes que se tem hoje, de valorização e tudo mais, não enxerga alguns segmentos, não enxerga mais o adultério como um pecado. Mas o traído, ele não pensa assim. Aquela mulher que foi traída, ou o marido que foi traído, ou a moça que foi traída, ou o rapaz que foi traído, não pensa dessa forma. Tá certo? Então você tem valor, valorize isso, evidencie isso na sua vida, que você é uma joia, uma pedra de grande valor, em que Deus ofereceu o seu Filho Jesus por você. Viva uma vida com cuidado, viva uma vida com equilíbrio, não entrem em rotas estranhas, para que você não tenha uma vida triste, perturbada por resto dos seus dias, mas entre na rota em que te dará vida e vida com abundância, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.